Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que bom podermos estar juntos nessa noite para compartilharmos a palavra do Senhor dessa série Grandes Conquistas pela Fé. E eu confesso que eu estava lá em casa e toda vez que eu ministro eu gosto de cantar, né? Daí não vinha nenhuma música com Jacó. Aí quando eu vi a ministração, eu digo, eu vou ministrar. E em vez de Jacó, eu li Jó. Eu digo, já vou cantar a música do Jó. Jó, como pode ainda adorar? Quando eu vi, não, Jesus, é Jacó, não é Jó, não. Semana passada. E aí eu lembrei de todos os personagens da Bíblia, menos de uma música que falasse de Jacó. E olha que bênção. Obrigada, Ministério de Adoração. Preciso de uma bênção? Não vou desistir. Sem ela, eu não vou sair daqui. Foi o que Jacó falou. Foi o que Jacó fez. Diz uma outra canção, Jacó segurou o anjo e não quis largar. E o anjo perguntou, o que queres que eu te faça? O que diz a canção? Jacó lhe respondeu, me dá a minha bênção para depois subir. E é isso, é sobre esse personagem marcante da Bíblia, que nessa noite eu quero compartilhar com vocês, falando de grandes conquistas pela fé. Nós vamos falar então hoje da vida de Jacó. E se você trouxe sua Bíblia, eu queria convidar você a ficar com a sua Bíblia aberta aí. Porque nós vamos passear um pouco pela palavra para podermos chegar até aquilo que nós vamos estudar hoje. Então a nossa ministração, ela começa lá no livro de Gênesis, no capítulo 25. Abra aí sua Bíblia, vamos lá, gente. Abra sua Bíblia porque a partir desse capítulo, não está tudo aí não. E nós não vamos fazer referência a todos os slides e textos que nós temos, porque são mais de 100 slides. Então, nós vamos conversar um pouco sobre a vida de Jacó. Na primeira semana, então, você foi ministrado sobre... Primeira semana, hein? Conquistas baseadas na vida de quem? De Abraão. Na semana passada, Isaac. E hoje... do seu filho, de um dos seus filhos, que foi Jacó. E meu pedido ao Senhor é que o Senhor continue falando ao meu coração, ao seu coração nessa noite também, porque, como mesmo a irmã Jolene disse, é um banquete completo, não da minha parte, mas a parte dos céus, para abençoar a minha vida e a sua vida. E hoje à tarde, mais uma vez, eu sempre tiro os momentos para estudar as ministrações, e desde o domingo passado, então, eu venho estudando, e hoje eu acordei o pastor Haroldo. Me ajuda porque eu estou com umas dúvidas, umas crises, porque eu estou achando que são umas questões que eu estou entendendo à minha vista. E eu não sei se é exatamente isso que a palavra quer dizer. E Haroldo então acordou e ele disse, então me diz o que você entendeu, o que você acha. E aí eu fui dizendo para ele, que ele é o teólogo, e ele foi me confirmando aquilo que o Senhor já tinha entregue no meu coração. Então hoje, as grandes conquistas, a terceira mensagem, mas nós vamos hoje falar sobre Jacó, a conquista pela perseverança. A conquista pela perseverança. E eu quero que você baixe sua cabeça e feche seus olhos e você diga para o Senhor, não é para mim, que cada um, quando vem a uma celebração como essa, sabe exatamente do que está precisando. A gente não sai da nossa casa num domingo à noite, depois de uma semana corrida, um sábado, nosso sábado é um dos dias mais puxados, e num momento como esse, sem uma razão, sem um porquê. Deus tem dado para nós o tema desse ano, o ano profético da conquista. E nós estamos assim, dizendo para o Senhor, Deus, como que nós podemos conquistar? Qual é o direcionamento que o Senhor dá para a igreja? Qual é o direcionamento que o Senhor dá pessoalmente para cada um de nós? Porque nós queremos conquistar, nós queremos viver esse sobrenatural, nós queremos viver coisas novas e nós queremos ter conquistas. E nós vamos dizendo isso para o Senhor. E é o próprio Espírito Santo que vai ministrando no nosso coração. Então eu queria que você falasse com o Senhor. Falasse nessa noite e dissesse, Deus, eu quero conquistar pela perseverança, como Jacó conquistou. Eu quero olhar nessa noite para a vida de Jacó, ver quais foram as motivações do coração de Jacó, o que ele fez, como ele conquistou, por que ele conseguiu ser tão abençoado. O que foi, Senhor? Quais foram os ajustes que Jacó fez?
e que eu preciso também fazer. Deus, obrigada por essa noite, obrigada por estar na tua casa, obrigada por esse dia especial que o Senhor nos deu. Obrigada, Deus, pela paternidade em ti. Obrigada porque eu sou uma filha amada do Pai. Obrigada, Deus, porque ninguém me tira essa filiação. Deus, e nesse dia que nós celebramos o Dia dos Pais, eu celebro a minha paternidade no Senhor. Obrigada por ser esse Pai tão amoroso, cuidadoso. Esse Pai que tem cuidado de todas as coisas e em todas as áreas da minha vida. E eu sei que da forma que o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado também dos meus irmãos. Por isso, nessa noite, Deus, eu te peço, fala conosco através da palavra. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Então, nós começamos aí em Gênesis, no capítulo 25. Nós vamos fazer aí uma linha, faça uma linha do tempo. Quando a gente estuda a história, e alguns acontecimentos, a gente faz uma linha do tempo, daquilo que aconteceu para a gente se situar com datas, né? Eu sou muito difícil com datas, apanhava em história. Mas a gente tenta traçar essa cronologia, essa linha do tempo, para nós compreendermos, né? O que veio antes, no meio do processo, depois, no fim. E eu queria que você traçasse essa linha aí, cronológica da vida de Jacó, para nós sabermos onde foi que tudo começou. E uma das coisas que me intrigaram então nesse estudo, porque eu já ministrei uma vez aqui também sobre Jacó, lá na outra igreja. Também fui a fundo sobre a vida de Jacó, não é? A sua vida, como ele foi um trapaceiro e o seu nome dizia isso sobre ele. Mas hoje, o Senhor me levou para um versículo diferenciado sobre a vida de Jacó, para entender por que Jacó tinha alguns comportamentos que não eram comportamentos corretos, que não ajudaram Jacó a tomar as decisões mais assertivas. Tá bem? Então vamos lá, a cronologia na vida de Jacó. Eu não sei se está aí, Marquinho. Mas o primeiro período, então, da vida de Jacó lida com o seu nascimento, vida com seus pais, Isaac e Rebeca, em Canaã. E está lá no capítulo 25, então, de Gênesis. E então esse versículo foi um dos versículos que me chamou a atenção no momento em que eu estudava esse texto. É provável que não esteja no primeiro slide, mas Gênesis 25. A partir do versículo 21 diz assim: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? E ela foi então consultar o Senhor. E disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. E aí o Senhor me trouxe esse versículo porque eu queria entender porque que Jacó era tão trapaceiro desde o início. Jacó então teve também, como nós pais temos essa missão de sermos mentores dos nossos filhos, Jacó também teve uma mentora. Então o primeiro passo, primeiro momento da vida de Jacó foi esse período do seu nascimento ali, com Isaac, Rebeca, Esaú, que era o seu irmão gêmeo, né, o primogênito, e depois Jacó. O segundo período da vida de Jacó, então, diz sobre respeito à sua residência com Labão em Canaã. Se nós formos ver a história de Jacó, Jacó era o filho mais novo, eram gêmeos, Esaú e Jacó. A gente não vai ler todo o texto, que é muito extenso. Então a Bíblia fala desses 2 irmãos gêmeos, um nasceu primeiro e Jacó nasceu agarrado aonde? No calcanhar de Esaú. E aí cresceram esses 2 e a Bíblia vai falar que Isaac amava mais a Esaú. Ele tinha preferência, depois a gente vai ver, Esaú pegou ele pelo estômago. Isaac tinha preferência por Esaú e Rebeca tinha por Jacó. Então já tinha aí uma divisão dentro da casa. O pai gostava mais de um e a mãe gostava mais de outro. E aí, se nós formos acompanhar toda a história de Jacó, um belo dia Esaú estava então caçando, porque essa era a sua profissão, ele caçava.
E um dia Esaú estava caçando e ele chegou, como dizem os adolescentes, brocado. Sabe quando a fome dói? Vocês já sentiram a fome que dói? Um dia desse, uma amiga dizendo, ela não lembrava que ela tinha feito todo um processo, tinha ido fazer exames, tinha feito várias coisas e não tinha se alimentado. Ela estava tão agitada que ela não lembrava. E então começou a doer muito a barriga dela. E ela foi para o hospital e fez vários exames e não deu nada. E ela não lembrava que ela não tinha comido. E doía. Ela disse que chorava. E aí, então, o médico fez essa pergunta para ela. Você se alimentou de quê hoje? Aí ela foi lembrando. Ela disse, não, mas eu não comi nada hoje. Ele disse, então é fome. E fome dói. Então, Esaú, naquele dia, chegou muito brocado. E Jacó tinha feito o quê, gente? Um ensopado de lentilhas. Olha, para quem não gosta de lentilha, era um ensopado. Aquele ensopado teve até o nome de Edom, porque era um ensopado vermelho. Não sei o que Jacó tinha colocado naquele ensopado. Mas era um ensopado que quando Esaú bateu o olho, eu quero, me dar. Chegue, é meu. E Jacó disse, não. Te dou do meu pirão, se você me der o seu direito de primogenitura. Não foi isso que a Bíblia diz? É isso que a Bíblia relata. E Esaú disse assim, rapaz, o que me importa esse direito de primogenitura? Eu estou com fome, me dá essa comida. E foi isso que ficou resolvido naquele dia. Jacó ficou com o direito de filho primogênito por conta de um prato de lentilhas. Depois, mais de um tempo, olha só, lembrem sempre desse versículo que eu li no início. O que foi que o Senhor falou para Rebeca? Que um seria mais forte que o outro, que o filho mais novo governaria sobre o filho mais velho. Mas foi essa palavra que o Senhor deu para Rebeca. E se você for ler os outros textos, não há um outro direcionamento do Senhor para ela. Rebeca faz isso, Rebeca faz aquilo. Não tem. Tudo que vem depois é da cabecinha da Rebeca. Penso eu, porque ela tinha recebido essa palavra. Então ela precisava mexer os pauzinhos. Veja bem. Um tempo depois, Isaac já estava muito velho. E a Bíblia diz, então, depois vocês leiam os capítulos, para ver se é tudo que eu estou falando está certo. Então a Bíblia diz que Isaac já estava muito velho, ele já não estava mais nem enxergando direito. E ele então chama Esaú, ele diz, olha Esaú, vai, pega aquela caça e prepara do jeito que eu gosto, que você sabe que eu gosto. Prepara ela, vem, te apresenta a mim que eu vou te abençoar. Porque eu não sei ainda quanto tempo de vida eu terei. Quem é que estava de espreita ouvindo? Rebeca. Rebeca, opa, como assim? E Rebeca vai e diz para Jacó, olha Jacó, teu pai vai abençoar teu irmão. Corre, pega a caça, pega isso. E ela começou a dar orientações para Jacó. E se você for ler na palavra, Jacó diz, mas mãe, como é isso? Mãe, meu corpo é liso. Jacó, ele é cabeludo, ele era ruivo, né? Diz a Bíblia. Ele tinha o corpo todo coberto de pelo. Como é que vai fazer? Não vai que eu vou. Deixa que a bronca é comigo. E ali, Jacó entrou numa certa crise. Se a gente for ler, pelo menos é assim que eu leio e eu vou compreender. Ele disse, não, mãe, mas não é assim que se faz. Ela disse, faça o que eu estou lhe ordenando. E eu penso que muitas das coisas que Jacó, eu creio, que Jacó fez, a partir daquele momento, foi por obediência. Mas ele tinha noção exata de que muitas coisas, a maneira que ele estava procedendo não era corretas. E a Bíblia vai narrar então que Jacó fez o que sua mãe lhe disse, pegou lá das crias que já tinham, né, Ananias? Trouxe rapidamente, a mãe preparou tudo, colocou pelos no seu corpo, né, o pelo dos bichos, vestiu a roupa de Esaú, que tinha o cheiro de Esaú, colocou pelos no pescoço de Jacó. E Jacó foi se apresentar. E quando Isaac disse, mas já? Tão rápido essa comida ficou pronta? E ele diz assim para Jacó. Perdão, para Isaac. O seu Deus mandou rapidamente a caça. De quem que era o Deus que ele estava dizendo? Era do pai. Até esse momento, Jacó não tinha um encontro com o Senhor, não. Jacó não reconhecia o Senhor como seu Deus. Ele disse, olha, o teu Deus me mandou a caça rápido, por isso que tudo foi feito rápido. Ele disse, então Isaac disse, olha, essa voz que eu escuto é de Jacó.
Mas vem cá, deixa eu te apalpar. E aí Isaac foi, apalpou, ele disse, chega aqui, deixa eu te cheirar. É o cheiro de Esaú. Então traz aqui essa comida. E aí a Bíblia vai narrando o que aconteceu. Jacó levou a comida, seu pai se alimentou e o abençoou. Sabe aquela bênção? Isaac abençoou Jacó com todas as bênçãos possíveis. A bênção de um filho primogênito. Vejam, minutos depois que Jacó sai, chega Esaú. Ei, pai, cheguei com a comida. Papai, está no jeito. E a Bíblia diz que Isaac estremeceu. Mas você acabou de sair daqui? E aí que descobrem toda a tramóia que foi feita. E aí Esaú diz para o pai dele, pai, não sobrou nada para mim. Isaac diz, não, eu já abençoei teu irmão. E pai, agora o que será de mim? Tu servirá o teu irmão. Não sobrou mais nada para ti, porque a bênção já foi dada para o primogênito. A Bíblia então continua narrando essa história. Esaú então diz, deixa meu pai morrer. Acabando os dias de luto, eu vou pegar o Jacó. E o que aconteceu então? A mãe dele só ouvindo. Opa, vem cá Jacó, olha teu irmão, está tramando contra ti. Essa mulher, olha mulheres, precisamos ter muito cuidado, viu? Porque isso é algo que nos persegue, viu? Na nossa natureza. Nós precisamos combater isso. E ela ouviu, rapidamente chamou ele, olha, foge, porque o teu irmão está tramando te matar. Assim que esfriar o corpo do teu pai, ele vai te pegar. E rapidamente então, ela instrui a ele, vai, sai dessa terra, porque o teu irmão já me deu desgosto. Ele casou com mulheres. A Bíblia diz que as noras que Esaú arranjou eram tristeza para Isaac e Rebeca. Então ela orienta que Jacó fosse para onde? Para a casa do tio. Olha, vai para a terra, e ela diz o nome da terra, diz o lugar, diz como ele deveria fazer, e ela orienta ele para que ele vá e fique na casa do seu tio, até que aquela ira de Esaú passasse. E Jacó então faz isso. Terceiro período então da vida de Jacó gira em torno desse momento em que ele está lá na casa do seu tio. E a Bíblia diz que quando Jacó estava lá, ele se apaixonou por uma mulher. Sabe aquilo que chamam de amor à primeira vista? Ele bateu o olho, gamou, Joabe. Uau. Quem era essa mulher? Quem era essa mulher? Era Raquel. Ela era linda. A Bíblia diz que ela era uma mulher muito linda. Ele bateu o olho, então, naquela mulher, e ele se apaixonou, mas não disse nada. Ficou ali com aquela paixão rustida. Mas o seu tio, ele diz, olha, eu vou ficar aqui, eu vou ficar trabalhando contigo. E o tio dele então disse para ele, não é porque você é meu parente que você vai trabalhar de graça. Me diz o teu salário. E ele diz, eu vou trabalhar 7 anos pela tua filha mais nova, aquela gatinha, a Raquel. E Labão disse, bem, melhor dar ela para ti do que para qualquer outro homem. Está feito o nosso trato. E a Bíblia diz que aqueles 7 anos foram poucos para ele. Sabe por quê? Porque ele amava muito. Ele estava muito gamado. Ele estava com os 4 pneus, o step, tudo arriado. Ele queria aquela mulher. E a Bíblia diz que quando passou os 7 anos, ele disse, ei, me dá tua filha, eu cumpri o prazo, o nosso acordo. Me dá porque eu quero me deitar com ela. E a Bíblia então diz que, ai meu Deus, Jacó já tinha enganado o irmão algumas vezes, né? A Bíblia diz que no dia da noite de núpcias, Labão deu Lia. Imagina, você dormir com uma pessoa, tudo escuro, mandou a filha mais velha aí. Quando Jacó acordou, valha-me pai, não foi por essa mulher que eu trabalhei. E foi lá tomar satisfação com seu sogro. Como é que é isso? Você me enganou, trabalhei 7 anos por aquela gata, você me dá essa outra. Como é que vamos ficar? E então Labão diz, não, aqui na nossa cultura não é assim que se faz. Primeiro casa a mais velha, depois casa a mais nova. E depois de uma semana, aguarda uma semana, que eu vou te dar a mais nova. Por mais quanto tempo de trabalho? Rapaz, é muito amor, né não, gente?
14 anos o homem trabalhou pela mulher, viu, Lucas? Falou muito que ele amava. Eu imagino que é parecido contigo, Lucas. Essa cabecinha chata de cearense. E ele se apaixonou por aquela mulher e ele, então, viveu com Raquel. Depois tomou ela como esposa. E foi uma loucura a vida de Jacó ali naquela cidade. Porque ele era tão apaixonado por Raquel. Mas Raquel era uma mulher estéril, ela não tinha filhos. E Lia, que era aquela outra mulher que ele não queria ter casado, a Bíblia diz que ela tinha olhos meigos. Como eu não tenho, eu não imagino exatamente como eram os olhos de Lia. Eu penso no gato de botas, do filme do Shrek. Lembra que ele faz aquele olhar quando ele quer alguma coisa? Eu lembro que a Lia era assim meinha. E Jacó não tinha batido, não tinha rolado a química com ela. Mas ele se casou, estava com ela. E a Bíblia diz que Lia, então, ia tendo muitos filhos e Raquel não tinha. E Raquel foi, deu a sua serva para Jacó. E Jacó gerou filhos com aquela serva. E elas começaram a disputar quem tinha mais filho. E a luta era essa. Porque quem tinha mais filho era mais abençoada, né? Mais fecunda, mais tudo. Pronto. Após então, essa foi a história de Jacó ali, esse momento da história de Jacó. Mas sabe, Jacó tinha uma pendência. E em um determinado momento, então, Jacó decide voltar para a sua casa. Já era muito rico, Jacó, ele prosperou em tudo. A Bíblia diz que, daqui a pouco nós vamos voltar ao texto, que nós ainda não lemos na verdade. A Bíblia diz que em tudo Jacó foi próspero. E não tinha mais por que ele estar ali com o seu sogro. E a Bíblia então diz que ele sai daquela cidade. Né? A gente não vai ver todos os detalhes agora, mas ele volta para a sua terra. E Jacó então, nesse percurso, ele se lembra que ele deixou um inimigo. Quem era o inimigo dele? Quem era o inimigo dele? Esaú, seu próprio irmão. E aí nós temos toda uma narrativa bíblica de como Jacó organizou esse retorno para casa, a fim de que o seu irmão o perdoasse. Ele arrumou a sua família em grupos. Colocou os filhos das servas, os filhos da Lia primeiro, por último Raquel e José. E na frente ele foi mandando pilotões de presentes. Por quê? Era mais ou menos uns 7, eu acho, até chegar a Esaú, que era para maciar Esaú. Ele dizia, não, pode ser que até o momento que eu chegue até ele, ele não me destrua, ele já tenha liberado perdão e nem precisava de tudo aquilo, porque nós vamos ver que na narrativa bíblica, depois que Esaú viu tudo aquilo, que foi passando, foi chegando, e os servos iam apresentando aqueles presentes que Jacó enviara. A Bíblia diz que Jacó, antes de chegar até o seu irmão, ele se ajoelhou 7 vezes até chegar a ele. Mas a Bíblia diz que quando os dois se encontraram, houve o quê? Eles se lançaram, se abraçaram, beijaram, choraram. E Esaú, então, libera perdão sobre a vida do seu irmão. Depois desse momento, nós vamos ver um outro momento na cronologia de Jacó, que foi o tempo, então, já no Egito. Quando ele vai para o Egito por conta do mantimento, da falta de mantimento na sua terra. E aí já é uma outra história, já é a ministração de domingo sobre a vida de José. Porque José era o seu filho caçula. E se nós formos ler na palavra, José, ele foi vendido por seus irmãos para os egípcios, lembram? E José ficou no Egito e seu pai achava que ele tinha morrido e ele sofria amargamente pela perda daquele filho. São muitos capítulos a história da ministração de hoje, por isso eu estou tentando contar, contextualizar, mas depois queria que você lesse, porque quando a gente lê, a gente parece que se coloca na história e a gente compreende um pouco mais daquilo que Deus quer nos entregar. Então hoje nós vamos aprender com Jacó sobre como construir, como ser alguém extraordinário nessa jornada, com princípios que nós aprendemos tanto com a sua vida, quanto com a vida também da sua mãe. Além dessas questões da cronologia de Jacó, ele cometeu alguns erros. É verdade, cometeu alguns erros. Jacó foi vítima da parcialidade da sua mãe.
né, dos direcionamentos equivocados que a sua mãe havia dado para ele. E sempre que eu penso nos equívocos da sua mãe, nos equívocos de Rebeca, eu me lembro desse primeiro texto que nós lemos, quando o Senhor disse para ela. Mas o Senhor só disse para ela que um governaria o outro. Mas o Senhor não dá nenhum direcionamento para que Rebeca faça todas essas coisas que ela orientou que Jacó fizesse. Jacó mentiu quando afirmou ser Esaú. Jacó mentiu quando declarou que ele tinha feito aquela comida, tinha feito o que o seu pai tinha solicitado. Ele enganou Isaac, dizendo que a caça tinha vindo rapidamente, que foi o Deus de Jacó que tinha mandado. Tudo mentira. Ele mentiu. Usou a roupa de Esaú, colocando peles em suas mãos e pescoço. Então foi uma mentirada doida. É como a Bíblia diz, que um abismo chama outro abismo. Uma mentira vai chamando outra mentira. E ele se enredou pelo direcionamento que a sua mãe havia lhe dado. E aqui eu não quero defender Jacó no sentido de dizer que o seu coração também não era tendencioso ao mal. Não é isso que eu quero dizer. Mas que Jacó, apesar dos erros, em todo o tempo ele fez aquilo que ele foi direcionado pela sua mãe. Pelos equívocos da sua mãe. A jornada então que constrói alguém extraordinário, você vai começar então a escrever no seu esboço. Ser aceito pelos pais. É importante sermos aceitos pelos nossos pais. A Bíblia também relata para nós que ainda que o nosso pai e nossa mãe nos abandone, certamente o Senhor nunca nos abandonará. Nós precisamos ser aceitos pelos nossos pais no que diz respeito à honra, à obediência, ao amor e lealdade. Hoje pela manhã, eu dizia aos adolescentes, olha, eu tenho muita vontade de fazer uma tatuagem. E por muito tempo, né, eu vivi que eu queria fazer essa tatuagem, é uma tatuagem de um leão. É um leão e um cordeiro. E por muito tempo eu quis fazer, eu tenho 40 anos, eu sou uma mulher assalariada, concursada, graças a Deus, casada, mãe de filhos. Eu tenho uma vida, digamos que equilibrada. Mas eu tenho uma mãe que me disse que se eu chegar na casa dela tatuada, eu nunca mais entro. E eu disse, misericórdia, eu já não tenho um pai. Já vou ficar órfã de mãe viva. A gente brinca com isso, mas para mim, a palavra dela foi crucial. Misericórdia, essa mulher é uma prova na minha vida. Não quero deixar de fazer a tatuagem de leão. Pois pronto. Meus irmãos, para mim a palavra dela tem um peso sobre a minha vida, porque ela é a minha mãe. E não é uma questão só de ser aceita por ela, mas de honrá-la. Porque ela não quer. Então, se ela não quer, eu não vou. Vai ficar lá nos meus stories, nos meus arquivos, na minha galeria de fotos. Eu vou admirar quando alguém fizer a tatuagem. Mas ser aceito pelos pais é algo que precisa estar na sua vida para que você tenha também uma jornada extraordinária. Confiar nos projetos dos céus. Olha, quando Rebeca ouviu aquela palavra, Rebeca confiou. Ela pode até ter tomado decisões que não foram acertadas, mas ela confiou de que aquela palavra que o Senhor havia dito a ela, de que ali estavam duas grandes nações dentro do seu ventre, ela confiou. Então nós precisamos confiar nos projetos dos céus. Os projetos dos céus estão todos escritos na palavra de Deus. E para você conhecê-los, você precisa ler. Tem muita gente que quer pegar a aba no conhecimento dos outros. Vou lá porque eu quero que o irmão me revele. O que o Senhor tem para mim? Pode revelar? Ele pode, mas sabe por que o Senhor revela para ele? É porque ele busca o Senhor no secreto. É por isso que o Senhor revela para ele. Para de querer ficar pegando a bênção na aba dos outros, de quem tem buscado o Senhor. Busque o Senhor. Confie nos projetos do céu que estão registrados na palavra de Deus. Em terceiro lugar, deseje a bênção de Deus. Olha, de todas as coisas, Jacó lhe deu muitas cabeçadas, mas se tinha uma coisa que ele desejava, era ser abençoado. Ele queria ser abençoado. Ele queria ser abençoado pelo seu pai. Mais na frente nós vamos ver. Ele queria ser abençoado pelo Senhor. Tanto que ele luta com Deus. Ele diz, olha, eu só vou deixar você ir se você me der a minha bênção.
ele desejava ser abençoado. Você precisa também desejar a bênção de Deus. Você precisa também decidir com sabedoria. Precisa decidir com sabedoria. A gente tem um texto aí que faz referência a Rebeca. Rebeca, ela tomou algumas decisões, como eu disse. Ela deu um direcionamento para Jacó. Eu imagino que Jacó ficou meio acuado. Porque naquela cultura que não deveria ser diferente na nossa, os pais levavam os filhos. Aquilo que os pais diziam era certo, era aquele direcionamento, era aquilo que tinham que seguir. Um pouco diferente daquilo que nós vivemos hoje. Às vezes nós dizemos uma coisa em casa e é preciso que um terceiro diga fora de casa para os filhos. Ah, não, realmente. É bem que a minha mãe falou isso lá em casa mesmo. Meu pai, bem que ele disse. E aquele direcionamento, então, que Rebeca dá para Jacó, deu uma bolada na vida dele. Mas sabe, ele ouvia. Nós precisamos também ouvir. Nós precisamos tomar as nossas decisões com sabedoria. Nós não podemos negligenciar a verdade. Esse foi um dos erros de Jacó. Jacó negligenciou a verdade. Quando seu pai lhe questionou, olha, essa voz é de Jacó, mas esse pelo aqui é de Esaú. Não sou eu, meu pai. Nós não podemos negligenciar a verdade, custe o que custar. Não podemos. Porque assim como o pecado chama outro pecado, a mentira chama outra mentira, e daqui a pouco não dá mais para desfazer aquela mentirada doida que você começou. Nós precisamos também priorizar as manifestações espirituais. Veja você, esse texto nós vamos ler. E vocês vão me ajudar aí para eu tomar uma aguinha aqui, que é o texto de Gênesis, no capítulo 28. Leiam aí para mim, por gentileza. Vou continuar. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. E olha o que o Senhor disse então para Jacó: eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá. Eu trarei de volta esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Amém? O texto vai continuar aí, de Gênesis 28, de 10 a 21. Jacó, então, a partir daquele momento, ele começa a ter experiências com Deus. E a Bíblia diz que Jacó não desprezava, que todas as vezes que ele tinha experiências com Deus em um determinado lugar, ele levantava aquela pedra, ele ungia com óleo, ele marcava aquele local. Porque Deus havia dado uma palavra para ele. Tem muita gente dispensando as orientações espirituais que lhes são dadas. Seja por seus pais, seja por seus líderes. Por conta da dureza do coração. E por conta da dureza de coração, muitos homens e mulheres de Deus caíram e caem. Precisamos priorizar as manifestações espirituais. Precisamos também ser transformados. Se nós queremos ter essa vida, essa jornada extraordinária, nós precisamos ser transformados. E se tem uma coisa que Jacó aprendeu, foi na peia. Foi quando ele esteve ali com seu tio Labão, que tentou enganar ele de todas as formas. Se você for ver, Jacó trabalhou por Raquel 14 anos, depois Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes, e de todas as formas, assim como Jacó era um trapaceiro, de todas as formas agora ele era sujeito a um trapaceiro.
O seu tio enganou ele de diversas formas. E foi no meio de todas essas coisas que Deus ajudou, que Deus permitiu com que Jacó fosse transformado. Eu não sei quais são as suas lutas, quais são os seus perrengues aí que você está passando. Mas eu sei que Deus não desperdiça nada. Aproveite, glorifique o Senhor na luta mesmo e permaneça. Também para você ter uma vida extraordinária, você precisa ter fome e sede por Deus. Você tem fome e sede por Deus? Qual é o nível da sua fome e sede por Deus? Ou você anda de dieta? Minha dieta ela é meio furada. Eu começo sempre, às segundas-feiras eu sou super fitness. Terça eu sou 90%. Quarta 80%. Na sexta eu estou assim, beirando 50%, 40%, alguma coisa nessa porcentagem aí. E tem muita gente que está vivendo vidas fitness, dietas espirituais. Não tem mais fome, não busca mais Deus, não ora, não fala mais com o Senhor, não lê mais a palavra, não canta mais louvores, canta tudo. Menos os louvores que agradam o Senhor. Você foi feito com um propósito, que foi o propósito de adorar ao Senhor. Você precisa ter sede, precisa ter fome. Você também precisa experimentar o poder do perdão para ter uma vida, uma jornada extraordinária. E foi aquilo que eu falei para vocês. Aquele encontro de Jacó com Esaú. Aquele encontro assim que foi esplendoroso. Foi mais, sabe com aquela novela que vocês já assistiram? Vocês lembram aquela cena, aquelas cenas finais? Gente, eu já assisti muita novela, mas para a honra e glória de Jesus eu não assisto mais não, faz muitos anos, sabe? Mas se tinha um capítulo, eu podia perder a novela todinha, mas se tinha uma coisa que eu não perdi era o capítulo final. Porque o capítulo final, tudo de bom acontece, né? Verdade ou mentira? Só eu que assisti a novela aqui, tá? Misericórdia. E no final, sempre tinha, né, os encontros, os pares românticos e tal, que terminavam juntos. Ai, que bom que fulano terminou com fulano. Aquela barezada toda, né? E aí, não é o final da história dos dois. Mas olha, se fosse uma cena de novela, gente, seria insuperável esse momento da reconciliação de Esaú e Jacó. Diz então em Gênesis 33:10, mas Jacó insistiu, não, se te agradasse de mim, aceita esse presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Foi tão romântico esse encontro desses dois irmãos. Foi tão lindo essa manifestação de perdão. Nós precisamos experimentar o poder do perdão. Nós precisamos também confiar que toda dor tem um fim. Amém? Toda dor tem um fim nas nossas vidas. Olha, Gênesis 46, então, fala do encontro de Jacó com o seu filho caçula José, que ele achava que havia sido morto. Jacó penou, né, gente? Pelas decisões erradas, ele penou bastante, ele sofreu, ele aprendeu, mas ele foi transformado, como nós estamos vendo nesse processo. E então o texto de Gênesis 48, 28 a 30 diz: ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, para saber como ia Gozém. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto, e sei que você ainda está vivo. Naquele momento, toda a dor, aquele processo que Jacó havia passado, de imaginar que o seu filho realmente havia sido assassinado, né? Ele sofreu por aquilo durante todos esses anos, mas a Bíblia diz que nesse dia em que Jacó encontra José, ele disse: agora eu já posso morrer. Agora eu vou morrer sossegado. Confiar que toda dor tem um fim. Nós precisamos também nessa jornada, para nos tornarmos pessoas extraordinárias, nós precisamos usar palavras que transformam também. A Bíblia diz em Gênesis 49:1, Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Jacó tinha 12 filhos, não é isso que diz a palavra? E para cada filho,
ele tinha uma bênção específica. Ele tinha uma palavra transformadora para cada um daqueles filhos. Quais têm sido as suas palavras? Você é uma pessoa que murmura? Você é uma pessoa que budeja por tudo? Que reclama de tudo? Os pais agradeceram já pela bênção de ter filhos hoje? Vocês já agradeceram pela dádiva de serem pais? Sabia que isso é uma bênção para vocês? Vocês precisam se sentir lisonjeados, abençoados, afortunados por terem filhos. E para os filhos, nós precisamos reservar palavras de bênção, não palavras de maldição. O seu filho não é um enviado de Satanás que chegou para lhe aperrear naquele momento que você está trabalhando. O seu filho não tem outros palavrões ou outros nomes que definam ele. Porque o seu filho é uma bênção. Então você precisa usar para os seus filhos palavras que transformam. Palavras de bênção. Palavras abençoadoras que vão impulsioná-los para um futuro também de prosperidade. Foi isso que Jacó. Chega todo mundo. Estou morrendo. Chega todo mundo, porque eu tenho uma bênção para cada um. Não espere o dia final chegar para você abençoar os seus filhos. Diga palavras que então transformam. Queridos, para você conquistar então, pela perseverança como Jacó conquistou, você precisa, coloque aí no primeiro ponto, assumir a sua configuração de vencedor. Assumir a sua configuração de vencedor. Vocês sabem, Jacó saiu daquela terra como um traidor, um trapaceiro, como um filho que desonrou ali o seu pai. Jacó saiu fugido da presença do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, não é? Mas, no dia que o Senhor encontrou Jacó, ele diz: eu mesmo vou te abençoar. Tudo que você fizer, você vai prosperar. Foi do texto que nós lemos ainda há pouco. Nós precisamos assumir essa configuração de vencedor. Esse livro do pastor J.B. Carvalho, Metanoia, é 21 dias de mentoria para transformação pessoal. Esse livro é um devocional pessoal que você precisa ver. Você que quer ter mudanças significativas nos seus hábitos, atitudes, na sua mente. Para que muitas coisas se tornem hábitos, você precisa fazer por pelo menos 3 semanas. Quantos são dias? Quantos dias seguidos são 3 semanas? 21 dias seguidos. Para que algo se torne um hábito na sua vida, você precisa fazer 21 dias seguidos. Eu sou um vencedor. Eu sou um filho amado de Deus. Eu vou conquistar. Você vai modificando à medida que você vai declarando essas palavras sobre a sua vida. Você vai reconfigurando aqui, a sua memória. E a verdade sobre a sua vida também. Então, você precisa assumir a sua configuração de vencedor. Em segundo lugar, você precisa buscar a bênção dos seus pais. Como é que você tem sido como filho? Seus filhos, se os seus pais estão vivos, você tem honrado os seus pais? Você tem sido uma bênção dentro da sua casa? Como é que você tem sido como filhos? Buscar a bênção dos pais foi aquilo que Jacó fez o tempo todo. Ele pode até ter tomado atitudes erradas, mas o tempo todo Jacó queria obedecer. Ele obedeceu a sua mãe. Ele obedeceu também quando seu pai o chamou para direcioná-lo à casa do seu tio. Ele disse: olha, não case com essas mulheres aqui. Eu não quero que você case, Jacó. Vá até a terra do seu tio e lá o Senhor vai lhe dar o direcionamento. Ele foi obediente. Até aí, ele foi obediente. Nós precisamos buscar a bênção dos nossos pais. Hebreus 11:20 diz: pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Nós precisamos buscar a bênção dos nossos pais. Agora, tomar a bênção dos pais virou algo meio que banal. Não sei como é que é isso na casa de vocês. Né? Benção pai, benção mãe. Já vai passando. Nem chega mais junto. Benção pai. O negócio de beijar a mão, abraçar. É tudo muito rápido. A gente não tem mais aquele momento de honra com os pais, com as mães. É tudo muito, muito rápido. Como é que tem sido isso? Mas isso não é só
um gesto, precisa ser uma atitude diária da busca da bênção. Busque a bênção dos seus pais. Em terceiro lugar, os papéis estão tudo misturados. Procure superar as ameaças, a atmosfera de ameaças. Procure superar a atmosfera de ameaças, sabe? Quando Jacó saiu da cidade do seu sogro, ele não saiu de boas, não. Ele saiu fugido. Ele saiu fugido. Foi na surdina, foi à noite, pega tudo, monta no camelo, pega aqui, pega ali. Vamos embora. Porque se nós sairmos daqui na claridade, a bronca vai ser alta, não vai dar muito certo. E ele saiu na surdina, mais uma vez. Eu acho que ele tinha lapsos de memória. Ele esquecia aquela palavra que Deus tinha dado para ele, que ia fazer próspero, que ia cuidar dele, que ia levar, que ia trazer de volta, sobre segurança. Ele tinha lapsos, a sua fé falhava. E ele saiu fugido. Mas deu tudo certo. Apesar de seu sogro encontrar ele pelo caminho, tentar ameaçá-lo, mas Deus já tinha dado uma palavra para Labão, ó, não paralisa meu filho, não ameaça ele. Deus já tinha dito para Labão em sonhos. E Jacó seguiu o seu caminho, mas ele tinha também uma atmosfera de ameaças no retorno. Tem alguma atmosfera que lhe ameaça na sua vida? Na sua casa, no seu trabalho ou na sua mente? Alguma coisa que toma o seu coração, não vai dar certo, não vou conseguir, não é para mim sair daqui, não. O que gera em você temor, atmosfera de ameaça, que não lhe permita caminhar? Mentira. Nesse texto que nós lemos, nesse texto de Gênesis, quando fala que Jacó ficou com medo de voltar, porque o seu irmão ia matar a ele. Sabe? São coisas que tomam a nossa mente e o nosso coração e não nos fazem caminhar. Nós precisamos dar um basta nas ameaças. Romanos 8:33 diz: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Em quarto lugar, resolva pendências nos relacionamentos. Olha, gente, se tem uma coisa que é padrão dos céus para os nossos relacionamentos, é o perdão. Deus vai nos orientando. O Senhor Jesus orientou os discípulos na oração do Pai Nosso. Olha, Pai, perdoa porque eu tenho perdoado quem tem me ofendido. Tem sido assim na sua caminhada? O perdão é um padrão de Deus. Você tem algum relacionamento que você sabe que você precisa liberar perdão, que você ainda não fez um ajuste, que você ainda não chegou junto? Você precisa resolver essa pendência no seu relacionamento. Quando Jacó e Esaú se encontraram, foi algo sobrenatural. Esse é o padrão dos céus e nós não podemos caminhar fora disso. Se nós formos ver, Pedro perguntou então para Jesus em Mateus 18, 21 e 22, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes 7? Jesus respondeu e lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Quanto é que dá isso, gente? 490. Esse dia eu vi um meme do padre Fábio de Mello e ele diz, olha, pelas minhas contas aqui, tu já me fez 400 e... Tipo assim, era 459, a tua batata está assando. Ele dizia. Não tem como, por dia, uma pessoa fazer tanta raiva para você, né? Não tem como. E aí o padrão dos céus é esse para as nossas vidas. Vivemos perdoando. Eu sei que tem gente que nos tira do sério facilmente. Tem gente que tem essa capacidade. Mas a gente sempre precisa lembrar que o padrão dos céus é o perdão. Vamos continuar. Esse é um ponto importante para a minha vida e também para a sua vida. Nessa caminhada, e nós precisamos também aprender com Jacó. Apropriar-se das promessas sobre as suas finanças. Sabe? Quando Deus disse para Jacó que ele estaria com ele, tanto na ida quanto no retorno, Deus também foi fazendo promessas para Jacó. Ele diz, olha, eu vou te abençoar em tudo. Tu vais ser próspero em tudo. Há promessas sobre as nossas vidas a respeito de prosperidade também na palavra de Deus. Não é só
a respeito de prosperidade financeira. Mas, em especial, nós podemos aprender isso com Jacó, que nós precisamos nos apropriar das promessas sobre as nossas finanças. Gênesis 30, 43 diz assim: o homem Jacó ficou extremamente rico, tornando-se o dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Em Salmo 25, 12 e 13 diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Deus deseja que nós vivamos em prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos nos apropriar dessa palavra. Para isso, nós precisamos ser bons mordomos de Cristo. Administrarmos bem as nossas finanças. Administrarmos os recursos que o Senhor tem nos dado. Olha, se nós formos ver, depois você pode ler na sua casa, sobre como Deus dava o direcionamento para Jacó a respeito do rebanho. E Deus dava um direcionamento para Jacó como ele deveria fazer. E o Senhor fazia ele prosperar. E nós temos direcionamento sobre a nossa vida financeira. E muitas vezes nós ficamos endividados porque nós queremos gerenciar do nosso jeito. E não do jeito que a palavra de Deus tem nos orientado. Nós precisamos também, em sexto lugar, investir na nossa saúde afetiva. Olha que bom. Gênesis 29, 30 diz: Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quem é casado aqui, levanta a mão. Levanta a mão aí. Ontem teve rede A2, a gente sentiu a falta de vocês. Só para constar. Tá? Solteiros, que estão doidos para casar, a gente vai orar por vocês. Mas eu vou orar para vocês virem para a rede de casar, viu? Também. Você casou para quê? Que nível de alegria que você tem experimentado no seu casamento? Ontem, uma das perguntas da rede de casais foi: o que você tem feito para melhorar o seu relacionamento? Aí Haroldo tinha saído. Ele tinha ido lá atrás. Ele: o que foi mesmo? Aí eu disse: agora eu vou fazer para você a pergunta. O que você tem feito para melhorar o nosso relacionamento? Aí ele caiu na risada. Ele ria de um: menino, eu estou falando sério contigo. Responde. Aí ele dizia uma coisa e começava a rir. Ele: não é que é verdade? Ele dizia para mim, eu digo: mas diz outra coisa agora. E eu instigando ele para que ele dissesse, né, outras coisas. Mas você casou para quê? Qual nível de alegria você tem experimentado no seu relacionamento? Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, diz: o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Tem esperança para os solteiros que querem um casamento abençoado. Aqueles que estão à espera do amado. Tem promessa. Em Salmo 68, versículo 6, grave aí, que é para você ficar dizendo. Traga à existência a palavra. Deus dá um lar aos solitários. Liberta os presos para a prosperidade. Mas os rebeldes vivem em terra árida. Tem bênção para quem é obediente. Tem marido para quem é obediente. Tem esposa para quem caminha em obediência ao Senhor. Porque Deus vai reservar o melhor dessa terra para você. Você não vai estar mendigando em canto nenhum, porque vai ter um vaso, um pote, né, Cláudia? Vai ter um vasão, vai ter um vasinho. Vai ter alguém para você, porque é o próprio Deus que vai reservar. Nós precisamos investir na nossa saúde afetiva, nos nossos relacionamentos aqui em especial, porque a gente está citando Jacó, que era apaixonado por Raquel. Mas a nossa saúde afetiva diz respeito aos nossos outros relacionamentos. Com os nossos amigos, os mais chegados, com os discípulos e discípulas, com os nossos pais, com os nossos irmãos de sangue. Nós precisamos ter saúde nos nossos relacionamentos. E em último ponto, para que você não se desespere aí. Amadurecer no processo da dor. Isso foi algo muito importante para Jacó. Ele amadureceu em todo o seu processo de dor. Deus não desperdiça nenhuma das nossas dores. Deus não desperdiça nenhuma das nossas lágrimas. O Senhor quer tratar conosco.
O Senhor quer falar conosco, assim como o Senhor falou com Jacó. Assim como o Senhor feriu ali a Jacó, a Bíblia diz que quando Jacó esteve face a face com Deus, não quis largar, ele feriu a sua coxa. E ele saiu mancando. E muitas vezes, de processos de dores que nós passamos, nós vamos sair mancando, mas nós vamos sair com o Senhor. Porque é isso que é importante. Nós podemos até sair mancando, com alguma dor, mas nós vamos sair fortalecidos e abençoados pelo Senhor. Porque foi assim também na vida de Jacó. Ele só largou o Senhor quando o Senhor lhe deu a sua bênção. Quero ler com vocês então, 2 Coríntios 4, no capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz assim essa palavra, e é promessa do Senhor para a minha vida e para a sua vida. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Nunca seremos, porque nós estamos com o nosso Senhor. O que é mais importante para você conquistar ainda em 2019? Ainda tem uns dias aí. Ainda continua sendo o ano de conquista. O que para você é uma conquista? Com todo esse processo, com essa reviravolta, com esses momentos de dores, Jacó aprendeu muito. E hoje, nessa noite, nós aprendemos com a sua vida. Mas o que é mais importante para você? Nós precisamos ter uma busca incansável por novas e maiores experiências com Deus. Novas e maiores experiências com o Senhor. Jacó penou. Ele sofreu. Ele saiu machucado na sua coxa. Mas ele teve encontros sobrenaturais com o Senhor. Porque ele priorizava as manifestações espirituais, as revelações de Deus. E nessa noite o Senhor quer continuar falando conosco através da vida de Jacó.